Olá, eu sou Rejane Costa, estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. Empresários rurais criam um Instituto de Desenvolvimento Pecuário. Produtores questionam revisão de contratos de entrega futura de soja. México libera importação de 75 mil toneladas de arroz do Brasil com tarifa zero. Pista do Cavalo Crioulo ganha recuperação completa e modificações na estrutura. Funcionalidade se destaca nas vendas do leilão virtual Nitro. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo e a agenda de eventos e remates. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui e Sorriso de São Martinho. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá volumes elevados de chuva em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Neste sábado, o tempo seco segue predominando e o enfraquecimento do ar frio vai favorecer a elevação das temperaturas. Já neste domingo, o ingresso de ar quente e úmido provocará a maior variação da nebulosidade, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva nas faixas norte e noroeste. Na segunda-feira, as temperaturas superarão 30 graus na maioria das localidades e a aproximação de uma frente fria poderá provocar pancadas de chuva na fronteira oeste e campanha. Na terça e quarta-feira, o deslocamento da frente fria vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. Os valores deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das áreas da metade norte. No restante do estado, os totais deverão variar entre 50 e 70 milímetros e poderão superar 80 milímetros na fronteira oeste. E vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A colheita da soja avançou significativamente na semana que passou devido ao favorecimento do clima seco. Segundo o informativo conjuntural divulgado pela Emater, 80% da safra está colhida no estado. O produtor está satisfeito com a produtividade e com os preços praticados, que continuam em alta. Já no milho, a colheita avançou pouco na semana, chegando a 82%, pois muitos produtores ainda priorizam a colheita de soja e arroz. O produto segue com boa cotação, o que favorece produtores que tiveram considerável redução de produtividade em suas lavouras, causada pela estiagem da primavera e agora por novo estresse hídrico. E no arroz, o Rio Grande do Sul atingiu nesta semana 95% da área prevista. Os dados são apurados pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, e tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia. A produtividade continua alta, registrando 8.870 quilos por hectare no estado. Fiscais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural estão indo a campo realizar o monitoramento da cigarrinha do milho, coletando insetos e plantas com possíveis sintomas. Estão previstas amostragens em 150 municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul.
As primeiras 15 amostras coletadas serão remetidas esta semana para o Laboratório Oficial do Ministério da Agricultura em Goiás. De acordo com o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria, Ricardo Felicetti, o complexo de doenças caracterizado como enfesamento do milho, transmitido pela cigarrinha, pode dizimar grandes extensões de áreas de cultivo, devido à facilidade de disseminação, podendo ocasionar perdas de até 100% das lavouras. Destaca ainda que as épocas de semeadura mais tardias, ou milho safrinha, são os cenários de maior pressão de ataque. O monitoramento teve início depois que a cigarrinha começou a causar danos às lavouras de milho nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e nos estados do Paraná e Santa Catarina. Produtores questionam revisão de contratos de entrega futura de soja. Especialista explica a posição da Justiça nos casos que os agricultores recorrem devido à variação dos preços. Nestor Tipa Júnior. Na atual safra, a discussão sobre a revisão judicial dos chamados contratos de entrega futura da soja tem sido objeto de polêmica e controvérsia. O debate tem origem, não poderia deixar de ser, no expressivo aumento do preço da saca da oleaginosa. Assim, produtores que no início da safra formalizaram contratos se comprometendo a entregar parte da produção, por exemplo, ao preço de R$ 90 a saca, questionam o cumprimento da avença em razão de o preço no momento da entrega ter subido ao patamar de R$ 170. Conforme o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, tem aqueles que defendem a revisão judicial dos contratos em razão da ampla variação do preço da soja, geralmente amparados nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva. Por outro lado, há também os que preconizam o cumprimento dos contratos, lembrando que estes existem justamente em razão da variação do preço da soja e que, na maior parte das vezes, o ajuste resguarda o produtor de possível variação para menor no momento da colheita. Analisando essas duas correntes, qual delas apresenta uma maior segurança jurídica, faz de conta uma maior segurança jurídica para o nosso produtor rural, considerando o posicionamento atual dos nossos tribunais? Em primeiro lugar, é importante destacar que essa discussão relativa à revisão dos contratos de entrega futura da soja ela não é nova perante o judiciário, pois, logicamente, já houve em outras safras variação no preço do produto que motivou esse mesmo debate. Todavia, de acordo com o especialista, em que pese algumas decisões de primeiro e segundo grau favoráveis à revisão, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou entendimento no sentido em que o risco nesse tipo de contratação é inerente ao negócio, razão pela qual não aplica a teoria da imprevisão das hipóteses de variação, elevação ou queda do preço do produto. Portanto, o advogado da HBS Advogados reforça que a posição do STJ até o momento é pela inviabilidade da revisão dos contratos de entrega futura de soja com amparo tão somente na variação do preço. Lembra esta posição no sentido de manutenção das condições contratadas, que se aplica às hipóteses de elevação ou redução do valor do produto, o que recomenda cautela por parte do produtor e do adquirente antes de discutir judicialmente o contrato. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Na região norte do estado, a Emater vem realizando uma ação diferenciada nesta safra. Durante o período de colheita da cultura da soja, as equipes da Emater dos 42 municípios da região estão acompanhando as lavouras de soja e realizando o monitoramento das perdas na operação de colheita. De acordo com os extensionistas rurais, durante os meses de março e abril, foi feito o acompanhamento da colheita com a realização de estimativa das perdas, através do método de coleta de grãos perdidos no processo de trilha da cultura. Os resultados preliminares indicam uma perda média de 66 quilos de grãos por hectare, número superior à indicação aceita pela Embrapa, que é de cerca de 30 quilos por hectare. Em alguns casos, porém, o monitoramento evidenciou perdas muito pequenas, abaixo inclusive do que é indicado e aceito pela pesquisa, demonstrando assim que máquinas bem reguladas e com boa manutenção podem trazer resultados muito positivos aos produtores.
foi publicada a Instrução Normativa da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que estabelece novo prazo para a obrigatoriedade do Cadastro Estadual de Aplicadores de Agrotóxicos Hormonais junto à Secretaria a partir de 1º de junho de 2022. A prorrogação também contempla a venda orientada dos agrotóxicos hormonais. A Farsul alerta para o fato de que foram mantidas as exigências para os 24 municípios focais, sendo que a partir de 1º de junho de 2022 passa a vigorar para todo o Rio Grande do Sul. A entidade lembra que, conforme o regramento estipulado pela Secretaria da Agricultura, somente é permitida a aplicação dos produtos respeitando condições meteorológicas como ventos com velocidade inferior a 10 km por hora, umidade relativa do ar superior a 55% e temperatura ambiente menor que 30 graus. Também é exigido equipamento adequado conforme orientações do fabricante do produto químico. México libera importação de 75 mil toneladas de arroz do Brasil com tarifa zero. O anúncio foi comemorado pelo setor arrozeiro gaúcho e Federarroz reforça investimento do produtor na exportação do grão. Nestor Tipa Júnior. O anúncio da abertura da isenção de taxa de importação para o arroz em casca brasileiro por parte do México foi comemorado pelo setor. A oficialização ocorreu nesta semana e foi comunicada aos arrozeiros pelo Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, a notícia é muito importante para o mercado brasileiro. Conforme o presidente da entidade, Alexandre Velho, essa isenção para uma cota de 75 mil toneladas vale para que o arroz chegue ao México até o final de 2021, que garante ao Brasil uma quantidade considerável de exportação para o país. Essa isenção vale para que o arroz chegue no México até o final de 2021, o que nos garante já uma quantidade considerável de exportação para o México este ano, viabilizando estas exportações. A exportação é um investimento que o produtor tem que fazer para diminuir a oferta no mercado interno e, consequentemente, valorizar o produto. Ainda no ano passado, as autoridades mexicanas comunicaram ao governo federal brasileiro que havia sido aprovada uma cota tarifária plurianual para a importação de arroz em casca, com uma cota de 30 mil toneladas, com tarifa zero em 2020. O setor arrozeiro, com apoio do governo federal nas últimas gestões, negocia desde 2015 a abertura do mercado mexicano de arroz. Em 2019 foi confirmado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o acordo com o país da América do Norte. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Os atuais valores do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul são os maiores em termos nominais das respectivas séries históricas do CPEA, iniciadas em fevereiro de 2004. No Paraná, o trigo é negociado acima dos R$ 1.600 a tonelada e no Rio Grande do Sul, R$ 1.500 a tonelada. Apesar do patamar recorde nominal, as negociações do cereal no mercado interno seguem lentas. Parte dos colaboradores do CPEA acredita que o preço do trigo pode se enfraquecer apenas quando os valores do milho recuarem, já que ambos são utilizados para a ração. No Paraná, como a disponibilidade de trigo da safra passada é baixa, alguns demandantes importam o cereal da Argentina ou do Paraguai. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 87,04 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 281 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 85,67 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 170,90 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 80,93 a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 9,88 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 8,42 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,03 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,89 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Depois de acumular queda de 10,7% no primeiro trimestre do ano em termos reais, o preço do leite captado em março e pago aos produtores em abril subiu 2,3% na média Brasil líquida, chegando a R$ 1,98 o litro. Esse valor é recorde para o mês de abril e supera em 28,4% o registrado no mesmo período de 2020. Segundo pesquisa do CPEA, da Exalc-USP, a inversão na tendência do preço se deve a um cenário de oferta limitada de leite no campo. O índice de captação leiteira caiu 3,7% de fevereiro para março e já acumula queda de 8,8% desde o início deste ano. A Farsul e a FETAG se manifestaram pela urgência na atualização dos custos de produção utilizados para cálculo no Conselheite. O presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, alertou que os parâmetros utilizados pelo Conselheite são de 2016. Frente a isso, as duas entidades abstiveram-se de validar os dados do Conselheite de abril. O subcoordenador do Conselheite e assessor da presidência da Farsul, Rodrigo Riso, lembra que ao longo de 2020, a Câmara Técnica trabalhou na reestruturação da planilha de cálculos, atualizando o pacote tecnológico, entre outros custos. Em nota, a FETAG manifestou posição semelhante à Farsul, destacando que a desatualização destes dados faz com que o preço de referência do Rio Grande do Sul fique cada vez menor daquele que realmente é praticado no campo e mais distante dos preços de referência divulgados pelos conselheiros de Santa Catarina e do Paraná. A Gadolando também declarou alinhamento com as entidades representativas dos produtores. Setor agropecuário ganha nova entidade representativa.
Instituto de Desenvolvimento Pecuário reúne empresários rurais e foi oficializado em assembleia nesta semana. Nestor Tipa Júnior. A pecuária gaúcha e brasileira ganha mais um espaço de representatividade. Com origem em um grupo de WhatsApp criado para a troca de informações e experiências, surge o Instituto de Desenvolvimento Pecuário, o IDPEC, formado por empresários rurais. Conectados às mais modernas redes de comunicação, os integrantes do grupo entenderam que era momento da institucionalização da forma a lhes garantir legitimidade. Eleito como primeiro presidente da entidade, Luiz Felipe Barros destaca que a criação do Instituto não é fruto de um sonho, mas sim de uma necessidade para dar vazão aos interesses de todos que vêm contribuindo para essa realização. Ressalta que a atuação dentro do IDPEC ocorrerá de forma coletiva através do diálogo, com o intuito de superar desafios, em especial nos momentos em que for exigido um posicionamento público. Conseguimos, com a ajuda de todos, criar e lançar o nosso Instituto de Desenvolvimento Pecuário para que possa auxiliar todos os pecuaristas em um primeiro momento aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, com informação de qualidade, de credibilidade, uma união, uma troca de experiência, uma vivência, uma ajuda mútua, fazendo dessa atividade que nós amamos algo maior, algo profissional. Entre as metas estão entregar informação de qualidade e construir, fomentar ou orientar programas de tecnologia que possam modernizar e auxiliar o indivíduo, assim como defender pautas importantes de forma institucionalizada. Com um diferencial, o IDPEC quer aproveitar as ferramentas mais atuais de comunicação para ajudar na evolução do negócio, ao lado das entidades já existentes do setor. O presidente do Conselho de Administração do IDPEC, Ricardo Henrique Giuliani, afirma que o Instituto tem o privilégio de reunir excelentes empresários rurais que compactuam dos mesmos objetivos. Salienta que é preciso saber do micro e macro mercado de compra e venda de reposição, indústria, exportação, entre outros. E coloca que, para tanto, é importante pensar a pecuária como empresa rural e, ao mesmo tempo, tradicional e moderna. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O governo do estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e as entidades ligadas ao setor produtivo do leite, chegaram a um consenso sobre a atualização do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite, o Fundoleite. Por meio de videoconferência, a decisão foi oficializada com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária da Agricultura, Silvana Covatti. Implementado em 2013, o Fundoleite não era renovado desde 2016. Isso significa que nos últimos 5 anos não havia definição sobre a política pública dedicada ao setor. Como a questão estava pendente, os recursos, cerca de 4 milhões de reais anuais, estavam sendo depositados em juízo. O entendimento determina que 70% dos recursos sejam encaminhados à assistência técnica dos produtores de leite, 20% para projetos relativos ao desenvolvimento e apoio à cadeia produtiva do leite e 10% destinado ao custeio administrativo de entidade representativa do setor. Pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul apresentaram em Bagé uma proposta para intensificar a produção pecuária em sistemas integrados com lavoura de forma sustentável na metade sul do estado. O trabalho integra o projeto para desenvolvimento da agropecuária gaúcha, uma parceria entre o Sistema Farsul, Associação Brasileira de Proteína Animal e Embrapa, iniciada em 2021, que busca o desenvolvimento da agropecuária gaúcha a partir da produção agrícola em 2 safras e a sincronização entre produção agrícola e pecuária. Durante o evento, o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Santana, apresentou exemplos de propriedades acompanhadas pela Embrapa que já estão usando essa intensificação sustentável da pecuária, integrando com sucesso as lavouras nos sistemas de produção. Explicou que a pecuária traz inúmeros benefícios ao sistema, como a ciclagem de nutrientes, controle de invasoras na lavoura e fixação de carbono quando o pasto é bem manejado. Pista do Cavalo Crioulo ganha recuperação completa e modificações na estrutura. O objetivo das reformas, segundo a ABCC, é proporcionar melhor ambiente aos animais envolvidos nas atividades. Nestor Tipa Júnior.
Antes de colocar o ciclo 2021 em prática, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, trabalhou para preparar o terreno daquela que receberá a maior parte das provas da temporada, a pista do cavalo crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Desde o ano passado, com um calendário adaptado à realidade imposta pela pandemia, as modalidades se concentram no local. E agora, para dar início às atividades do ciclo 2021, a pista passou por recuperação completa do solo até a superfície e ainda ganhou reformas importantes em sua estrutura geral. Não só a área principal, mas também a que contempla o aquecimento dos animais, mangueira do alojamento, locais de acesso e espaços de trânsito dos cavalos foram reparadas. A iniciativa, segundo o vice-presidente executivo de eventos da ABCC, Eduardo Neto de Azevedo, veio a partir da troca da ideia com os ginetes por meio da comissão que reúne estes profissionais e, claro, da intenção de proporcionar o melhor ambiente possível a todos os animais envolvidos na atividade, do gado ao cavalo, na premissa do bem-estar animal. Então a gente fez esse trabalho de recuperação, foi retirado esse material da onde estavam os pontos ali que a gente detectou na pista e foi feita essa recuperação. E aí a gente já colocou um pouco mais de areia também, uma areia mais fina assim, para melhorar para os cavalos, né? A pista de aquecimento, por exemplo, conta agora com o mesmo material da pista principal, que possui medida de 180 por 50 metros, assim como os acessos a ela. No alojamento dos bovinos, por sua vez, todo o sistema de drenagem foi pensado para que o descanso e a alimentação sejam um local seco e adequado. Outra mudança na área do cavalo crioulo é a estrutura por volta da pista, como o brete para a saída do boi nas paleteadas e provas de campo. Com melhor visibilidade nas laterais, o contato entre os ginetes para solicitar a largada do gado ficou ainda mais eficiente, assim como a percepção dos movimentos do bovino prestes a correr. A altura da cerca, assim como o amadeiramento de algumas partes específicas que envolvem a pista principal, também foram trocados. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Realizado nesta semana, o leilão virtual Nitro, promovido pelas cabanhas Estrela do Sul e Veio d'Água, se destacou pela liquidez na venda de exemplares de cavalos crioulos. O evento, que esteve a cargo da Trajano Silva Remates, fechou com média de R$ 11.970 e forte demanda de compradores do sul do Brasil pela genética funcional dos animais em pista. Esta busca pela funcionalidade foi destacada pelo leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. Ele enfatiza que ficou nítida a preferência do público comprador pelas fêmeas e que é possível notar uma valorização clara dos animais com sangue com maior desempenho funcional na sua genética. O lote mais valorizado da noite ficou por conta da égua Tobiana Raridade do Veio d'Água, vendida pelo valor de R$ 26.500. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane. No dia 3 de maio acontece o leilão virtual de liquidação parcial da cabanha Palanque Velho. Serão ofertados 25 lotes da raça crioula. O evento inicia às 9 da noite com transmissão ao vivo pelo programa Cavalo Crioulos Oficial no YouTube. Remata Macedo Leilões Rurais. Informações em macedoleilõesrurais.com.br. Dia 13 e 4 ocorre o leilão virtual Liquidação Warzwaski. A oferta de animais angus puros de origem. Nos 2 dias o remate começa às 8 da noite com transmissão pelo Lance Rural no Martelo Parceria Leilões. Informações em parcerialeilões.com.br. E no dia 8 de maio é a vez do leilão virtual da Cabanha dos Castanheiros em pista. 37 lotes de cavalos crioulos. O remate tem início às 8h30 da noite pelo canal Terra Viva. O evento está a cargo da Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br. Obrigada, Leôncio. E Andréa Odriozola chega com as informações dos eventos. Tudo bem, Andréa? Olá, Rejane. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCCC, realiza na semana a Morfologia Outonal. O evento ocorrerá entre os dias 4 e 6 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os exemplares selecionados, 4 machos e 4 fêmeas, já têm vaga garantida na Nacional da Morfologia, que ocorrerá em setembro. O evento será fechado apenas aos participantes, seguindo os protocolos já estabelecidos pela entidade desde o ano passado de enfrentamento à pandemia. Mas o evento poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube da BCCC. Pesquisadores de universidades
universidades de todo o país podem inscrever seus trabalhos até o dia 1º de junho para o 2º Congresso Científico de Aviação Agrícola. Este ano, a premiação será de R$ 3.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro, além da menção honrosa para o destaque em inovação. A promoção é do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, e do Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, IBRAVAG. As informações e inscrições estão em sindag.org.br. Para o programa O Campo em Notícia, Andréia Odriozola. Obrigada, Andréia. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. A agropecuária tem o cenário mais positivo na economia do estado neste ano. A economista Vanessa Sulzbach, coordenadora do Boletim de Conjuntura elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística, analisou os cenários externo, nacional e local da economia. Disse que no Rio Grande do Sul, a agropecuária é o setor com maior potencial de crescimento para este ano. Eduardo Liães, da Rádio Agerte. O boletim de conjuntura elaborado pelos pesquisadores Fernando Cruz, Martinho Lazari, Tomás Torresani e Vanessa Sulzbach, do Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado, traz estimativas para um cenário mais positivo na agropecuária do Estado neste ano. Para sabermos mais detalhes do estudo, a Rádio Agerte ouve a economista Vanessa Sulzbach, coordenadora do trabalho. Começamos avaliando o cenário externo. O boletim de conjuntura traz uma ideia do que está acontecendo no cenário externo, no Brasil e no Rio Grande do Sul. No cenário externo, o que a gente viu é que o processo de recuperação da economia mundial já iniciado em meados do ano passado continuou em 2020 e isso fez com que o mundo, a média de crescimento global tenha tido uma queda menor do que inicialmente se previa. Então, de acordo com as estimativas do FMI, o mundo deve ter caído 3,3% em 2020, com uma queda menor do que aquilo que se imaginava no início da pandemia, que era 5,2%. Nesse contexto, a gente destaca aí que os países avançados
caíram mais do que os emergentes, tiveram uma queda de 4,7% no ano passado, enquanto que os emergentes caíram 2,2%. Claro que isso não quer dizer que os países emergentes sofreram menos as consequências da pandemia, mas a gente sabe que entre os emergentes tem a economia da China, que foi a única exceção no ano passado que teve um crescimento de 2,3%. Para 2021, esse processo de retomada, de recuperação iniciado no ano passado, deve permanecer de acordo com as estimativas do FMI. Para 2021, então, espera-se que a economia global cresça 6%. E deve ser puxado esse crescimento, bastante puxado pelas economias avançadas, que já conseguem imprimir um ritmo forte de vacinação e estão conseguindo ainda, em 2021, colocar aí em prática alguns planos de estímulo econômico, sobretudo nos Estados Unidos, né? Com cifras bastante grandes. Então, para 2021, a perspectiva é boa para a economia global. O comércio mundial também já retomou no ano passado, em 2020, e deve seguir forte para esse ano. E os preços das commodities, que também tiveram valorização no ano passado, devem seguir com preço alto. O que isso tudo deve ajudar ao Rio Grande do Sul na sua recuperação, uma vez que o Rio Grande do Sul tem um ímpeto exportador, né? E principalmente por causa dos preços das commodities agrícolas, que devem ajudar bastante no faturamento aqui dos produtores gaúchos neste ano. O que se pode projetar nos cenários nacional e local? No cenário nacional, a gente também viu no final do ano passado um processo de recuperação da economia brasileira. No quarto trimestre, que são os últimos dados do IBGE, no quarto trimestre de 2020, a gente viu uma continuidade da recuperação já observada no terceiro trimestre, mas já em um ritmo um pouco mais lento. Claro que no nível nacional a gente pode destacar aí que o auxílio emergencial, que ajudou, né, com que o país não tivesse queda tão grande quanto se imaginava no início, o país caiu 4,1% no ano passado, o auxílio emergencial ajudou e ele foi gradativamente sendo reduzido. A partir de setembro ele foi reduzido para metade do seu valor, e isso impactou no ritmo de recuperação da economia brasileira. Os primeiros meses de 2021 mostram que a indústria já está se recuperando bem, e serviços e comércio que ainda tem quedas frente ao mesmo período do ano passado. Então esses dois setores ainda estão com uma certa dificuldade de recuperação e não recuperaram o nível pré-crise. A gente imagina que a nova rodada de auxílio emergencial deve contribuir para dar uma ajuda para esses setores, mas claro, a gente tem que lembrar que esse novo auxílio emergencial ele vem com um valor inferior ao que foi observado no ano passado, então tem as suas limitações. O que a gente destaca também é que em 2021 a gente tem um ambiente um pouco diferente, porque nesse ano a gente já viu uma subida de preços, a inflação está aumentando, o que deve pressionar o aumento da taxa de juros, que já subiu, né? Ano passado a gente passou o ano inteiro com uma taxa historicamente baixa de 2%, o Banco Central já aumentou os juros para 2,75%, a expectativa é que continue aumentando, podendo chegar a 5% no final do ano. E isso pode prejudicar em alguma medida esse ritmo de recuperação que se espera para a economia brasileira, porque aí pode dificultar a tomada de crédito, que foi fundamental na recuperação do ano passado. Ainda no nível nacional, a gente destaca que o risco fiscal continua elevado, né? A gente está com uma dívida pública na sua máxima histórica. Esses estímulos de auxílio emergencial pressionam ainda as contas, e a gente sabe que o compasso entre receita e despesa ainda permanece elevado. Então a gente tem que apontar para esse risco aí no país. Nesse contexto todo, a economia gaúcha, claro, ano passado, além de sofrer com a pandemia, também sofreu os efeitos de estiagem, portanto teve uma queda maior do seu PIB no ano passado, de 7% frente a uma queda de 4,1% da economia brasileira, mas nesse ano a agropecuária, que sofreu muito com a estiagem, deve ajudar a economia do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha os dados aí de janeiro e fevereiro, a gente vê que um ponto positivo aqui no Rio Grande do Sul é a recuperação forte da sua indústria. A indústria em janeiro e fevereiro
no acumulado de janeiro e fevereiro, já está com um crescimento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado e já recuperou o seu nível pré-pandemia. Inclusive está com um nível mais elevado do que o nível de produção da economia brasileira. Isso é um ponto bem positivo. O que nos chama atenção agora nesse início do ano é que serviços e comércios estão com uma queda maior em relação ao mesmo período do ano passado do que a gente está vendo no nível nacional. Então, também é um ponto de atenção aqui para a economia gaúcha. O que a gente sabe é que esse ano, pela questão climática, a gente não deve ter uma nova estiagem e depois de um período de estiagem a gente tem aumento da produção agrícola, né? Um aumento natural por uma questão estatística e se espera aí que para esse ano a gente tenha uma produção importante de soja e trigo e milho que tiveram quedas no ano passado. Então, pelo lado da agropecuária, do agronegócio, a gente tem perspectivas positivas, mas o que deve ainda definir o que vai acontecer com a economia gaúcha em 2021 ainda é o ritmo da pandemia, que pode afetar tanto serviços quanto comércio, inclusive diminuir o ritmo ou até começar a prejudicar a indústria que está vindo bem nesse ano. O agronegócio recupera os prejuízos do ano de 2020. Isso, o agronegócio, a expectativa do IBGE, de acordo com a estimativa deles, é que a soja, por exemplo, vai ter crescimento nesse ano de 74%, o fumo de 20% e o milho de 5,2%, que foram as safras mais afetadas pela estiagem do ano passado. E além desse aumento de produção que se espera para 2021, a gente está com uma dinâmica de preços internacionais muito positivas. Então, provavelmente, além de aumento de produção, a gente ainda espera que os preços, se não aumentarem, pelo menos vão se manter elevados, e isso vai ajudar bastante o produtor do Rio Grande do Sul. Ouvimos a economista Vanessa Subak, do Departamento de Economia e Estatística. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Obrigada, Eduardo, e vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Cláudia Rax, da Rádio Soledade. Resultado da hibridação de duas espécies distintas, trigo e centeio, o triticale vem ganhando destaque na região norte do Rio Grande do Sul. Valdomiro Rodrigues, da Life Biotecnologia de Passo Fundo, comenta o trabalho que está sendo realizado nos municípios de Mormaço e Ibirapuitã, na busca por agricultores que invistam no cultivo do cereal. Hoje nós temos o milho está previsto se torna muito caro ele vir do Mato Grosso, está vindo uma fábrica muito grande de biodiesel lá, né? Então se torna inviável. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós temos que seguir o seu próprio alimento. Já está faltando alimento para o frango, alimento para o porco, então o que temos que fazer? Surgiu o triticale, que é um produto que substitui o milho e é um produto de inverno. Ele é um produto assim mais robusto, ele resiste mais à geada, fornece tudo para o agricultor, ele não investe nada, né? Então nós temos adubo, fungicidas, temos tudo, né? A semente da Embrapa, temos a disposição, tem o meu número aí e estamos trabalhando, vamos à luta. A gente está muito feliz de Ibirapuitã, está muito bom, o Mormaço muito bom, assim, o pessoal estão pegando e vai dar bastante plantio esse ano. O ano que vem nós temos 3 vezes mais de produção, então esse ano é só o começo. Da Rádio Soledade, em especial para o Campo em Notícia, Cláudia Reitz. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração. Em Restinga Seca, na região centro do estado, foi realizada na última semana o primeiro Seminário Gaúcho do Cultivo de Oliveiras. O evento aconteceu no Recanto Maestro, distrito de Restinga Seca, que está investindo fortemente no plantio de olivas. De acordo com o investidor das oliveiras no Recanto Maestro, Roberto Argenta, há um grande número de produtores da região interessados na produção de oliveiras. Foi surpreendentemente bom, porque várias pessoas de vários municípios disseram, olha, nós vamos ter produtores interessados em plantar. Isso é muito importante, iniciar a implantação de forma correta do pomar e queremos que muitos produtores iniciem essa produção. É claro que outras culturas que já existem são muito importantes, o arroz, a soja, mas a oliveira vem agregar, vem somar, envolve toda uma cadeia de tecnologia também, e quanto mais tecnologia a gente conseguir convencer as pessoas a implantarem bem o seu pomar, então plantando bem e tendo altíssima qualidade, nós vamos ter um resultado muito bom.
É apenas o primeiro passo, mas é surpreendentemente bom o interesse de muitas pessoas em participarem desse processo. Especial para o Campo e Notícias, da Rádio Integração 98.5 FM de Restinga Seca, Rafael da Silveira Rosa. Marcos Dessartes, das rádios Delta e Difusora. Frigorífico Marfrig comunica a prorrogação de férias coletivas na unidade de Bagé. Em comunicado encaminhado à diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bagé e região, a Marfrig informou a prorrogação das férias coletivas concedidas aos trabalhadores da unidade frigorífica em Bagé. No comunicado, a empresa alega que o motivo da prorrogação é devido às atuais condições do mercado. O Marfrig Bagé também teve um surto de Covid-19, onde pelo menos 14 trabalhadores foram afastados por terem contraído o novo coronavírus. A previsão de encerramento das férias coletivas, dependendo dos setores, varia no prazo até 7 de maio. Ao todo, a extensão das férias coletivas, que em um prazo inicial seria de 15 dias, estende-se a 29 setores da empresa. De Bagé, especial para o Campo e Notícia, falou Marcos Dessartes. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa Campo e Notícia, uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net. Custos de produção dos produtores rurais cresceu 13,83% nos 3 primeiros meses do ano. A economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, destaca que os produtores devem estar atentos na gestão da propriedade para comprar os insumos quando eles estiverem mais baixos e vender os grãos no momento de alta. Eduardo Leães, da Rádio Agerte. O índice de inflação dos custos de produção dos produtores rurais no estado está tendo um forte crescimento esse ano. De janeiro a março, subiu 13,83%. Neste mesmo período, o IPCA teve uma alta bem menor de 2,05%. Por outro lado, o índice de inflação dos preços recebidos acumula elevação
de 9,08% neste ano. Os dados foram divulgados pela Farsul. A economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da entidade, analisa os números, começando pelos custos de produção. Então, o que é mais importante da gente observar agora nesse momento que a gente vive em março? A gente vinha falando nos últimos meses, sempre dando destaque aos preços, como os preços estavam crescendo e batendo recordes de inflação. Agora, em março desse ano, a gente muda o nosso destaque, porque a gente viu em janeiro os custos subirem. A gente viu em fevereiro os custos subirem em 6,5%. E agora em março, os custos sobem mais quase 6,5% de novo, 6,4%. Ou seja, nesses últimos 3 meses, a gente teve uma aceleração dos custos muito forte. Em janeiro, a gente acumulava uma alta de inflação de custos no ano, né? Ou seja, só no mês de janeiro, a gente acumulava uma alta, acumulada em 12 meses, de 7%. E em fevereiro, 14%, dobrou. E agora, em março, o acumulado em 12 meses está em quase 21%. Olha como cresceu nesses últimos 3 meses a nossa inflação de custos acumulada em 12 meses. O que isso quer dizer? A gente já vinha alertando ao fato de que o cenário de preços ele é animador, mas que a gente tinha que se atentar aos custos, porque era uma questão de tempo até os custos seguirem os preços nesse movimento de alta. A gente tem taxa de câmbio elevada, a gente teve aumento dos combustíveis, o que refletiu bastante nos fretes, e a gente teve uma alta do preço dos fertilizantes. Todos esses fatores contribuíram para que a gente chegasse na nossa maior inflação acumulada em 12 meses dos custos, desde toda a nossa série histórica, que começou lá em 2010, a gente começou a calcular. Hoje, a gente tem uma inflação acumulada em 12 meses de quase 21%, que é a nossa inflação mais alta dos custos da nossa série histórica. Então, esse é o grande destaque dos custos para esse mês de março. Economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica do Sistema Farsul. E os preços recebidos, como estão? Então, a gente observando a safra 2021, né, a gente vê que o preço é alto, a expectativa de safra é boa e o custo foi formado antes dessa alta que a gente observa agora. Então, é bem provável que essa safra tenha um bom desempenho em termos de lucro, porque a gente tem um faturamento bom, produção e preço em condições boas e um custo que foi formado antes dessa elevação. Já era um custo elevado, já era um custo inflacionado, mas menor do que o que a gente vê hoje. Então, a safra 2021 tem tudo para ser uma safra lucrativa. Quando a gente pensa na safra 21-22, a gente já tem que começar a alertar algumas coisas aos produtores. Não é porque o nosso índice de inflação de preços hoje está acima de 80% no acumulado em 12 meses, que quer dizer que a safra 21-22 vai ser uma safra lucrativa. Por quê? Porque o nosso custo está em trajetória de aceleração. Como eu falei, os últimos 3 meses a gente teve uma aceleração muito forte do custo. Os bons preços que a gente vê agora, em 2021, em 2022, eles podem não ser mais bons preços, mesmo que em patamares elevados. E por que eu digo isso? Porque não adianta a gente ter preços bons se o custo não para de subir. É melhor tu vender uma soja a R$100 a saca com custo de 50 do que vender uma saca a R$200 com custo de 180. A tua margem é menor, independente de quanto é o teu faturamento e de quão alto estão os preços. Então, esse acho que é o principal fator assim, que a gente precisa comentar. Sim, os preços estão em condições animadoras, mas atenção ao custo. Essa safra provavelmente será lucrativa, mas a próxima a gente precisa estar muito atento. A gestão, sempre a gente cai na mesma questão. E qual é a nossa recomendação da Farsul para os produtores que estão ouvindo, né, essa informação de que os custos estão aumentando e que isso pode atingir na margem de lucro deles na próxima safra? O melhor investimento, a nossa recomendação o melhor investimento que o produtor pode fazer é investir no seu capital de giro.
A gente fez um estudo na Farsul que a gente observou que o preço de insumos, ele varia dentro de um ano 26%, ou seja, o pior momento para comprar insumos, o momento mais caro, do melhor momento, o momento mais barato, ele tem uma diferença de 26%, é uma grande variação em função da sazonalidade. A diferença entre os preços dos produtos, dos grãos, também é em torno desse valor, é 25%, ou seja, o preço mais alto da saca numa safra e o mais baixo, eles têm uma diferença de 25%. Também uma diferença relevante em função da sazonalidade. Ou seja, se o produtor, ao invés de ele investir em expansão, nesse momento agora, que é o momento de expectativa de aumento de custos, se ele investir em segurar o seu capital de giro para conseguir comprar insumos no momento mais baixo e vender a safra no momento mais alto, se ele conseguir fazer essa gestão, ele vai ter um ganho muito relevante. Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica do Sistema Farsul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Obrigada, Eduardo. A AgroEffective entra maio com muitas novidades, com o retorno das lives e podcasts. Quinzenalmente será publicada em nossos canais de áudio no SoundCloud e no Spotify o AgroPauta Entrevista, trazendo curiosidades do agro, sempre às 9 da manhã. Já nos domingos, nos mesmos canais, toda semana será publicado também às 9 da manhã o AgroPauta Notícias, com um resumo semanal de informações. Já nas lives, em semanas intercaladas do AgroPauta Entrevista, tem a volta do AgroPauta Web Talks com debates do setor, sempre às 7 da noite. E nas sextas-feiras, 6 da tarde, pelo Instagram, o AgroPauta Live Series, discutindo comunicação rural, agropecuária, cultura e a gastronomia. Nesta semana é a vez do AgroPauta Entrevista, que vai falar sobre o queijo serrano com o assistente técnico da Regional Caxias do Sul da Emater, João Carlos Santos da Luz. O podcast estará disponível nesta segunda-feira. E na próxima sexta, o AgroPauta Live Series é sobre comunicação com o jornalista Sandro Fávero, a partir das 6 da tarde, no Instagram da AgroEffective. Já deixo o convite, siga nossas redes sociais. No YouTube procure AgroEffective, se inscreva no canal e ative as notificações. No Spotify procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por AgroEffective. Nos siga também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fique por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social.